Fala, meus amigos do Diário Celeste. O Cruzeiro anunciou a contratação do meia Marquinhos Gabriel e a gente quer saber de você se você aprova ou não a contratação. A gente está trazendo esse vídeo agora onde a gente vai contar toda a trajetória do jogador desde o começo da sua carreira até a chegada ao Cruzeiro. Então já se inscreva no canal, deixa o gostei que isso nos ajuda muito e no final do vídeo comenta também dizendo a sua opinião sobre o Marquinhos Gabriel, meia de 28 anos que foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro no meio dessa semana. Marquinhos Gabriel passou por várias equipes nas categorias de base, mas foi pela equipe do Internacional de Porto Alegre que ele estreou pelo profissional no ano de 2009, mas ele não conseguiu se firmar no time titular do Internacional e acabou emprestado para várias equipes. É um jogador que já tem bastante rodagem no futebol brasileiro, já foi emprestado para o Avaí, para o Bahia e para o Sport. Então ele já tem rodagem aí no futebol brasileiro, além das outras equipes que a gente ainda vai trazer em que ele já fez parte. A gente disse que ele não se firmou na equipe do Internacional e o Internacional também não agradou do jogador nesses períodos em que ele ficou emprestado e acabou não renovando o contrato dele. Com o contrato encerrado, ele assinou com o Coimbra. O Coimbra era uma equipe em que o Banco BMG utilizava para registrar os atletas. Então, no ano de 2014, ele foi emprestado pelo Coimbra para a equipe paulista, o Palmeiras. Pelo Palmeiras, durante esse empréstimo, ele não teve muitos jogos. Ele atuou em 19 partidas, marcou 2 gols e depois acabou vendido à equipe do Al Nassr da Arábia Saudita. No clube árabe, ele também foi pouquíssimo utilizado pelo período que ele ficou lá e acabou retornando para o futebol brasileiro para aí sim para sua grande atuação, podemos dizer assim. Ele veio para a equipe do Santos, ele não era o protagonista daquela equipe, mas como coadjuvante podemos dizer que ele fez a sua melhor passagem por um clube tanto brasileiro quanto internacional. Acho que a sua passagem pelo Santos foi a que ficou marcada, que ele realmente se tornou conhecido no futebol brasileiro. Ele fez ótimas atuações pela equipe do Santos, participou da conquista do título paulista de 2015. Lá pela equipe do Santos ele realizou 44 jogos, além de ter marcado 9 gols e deu 3 assistências. No final do empréstimo, a equipe do Santos ainda tentou comprar o jogador, só que não conseguiu sucesso. A equipe árabe exigiu o retorno do jogador, então ele teve que voltar para ir jogar no Al Nassr novamente. E então, logo na sequência, depois dessa outra passagem pelo Al Nassr da Arábia, ele foi vendido ao Corinthians. O Corinthians adquiriu os direitos do jogador por cerca de 3 milhões de dólares. Então ele chegou ao Corinthians no ano de 2016 e no começo até que começou indo bem, mas depois deu uma caída. Ele participou da conquista do Corinthians do Campeonato Brasileiro de 2017 e ele, no final da sua passagem pelo Corinthians, foi bastante questionado pela torcida. A torcida começou a criticar muito e pedir, exigindo a saída do atleta. Foram 102 partidas pelo Corinthians, mas dessas partidas apenas 58 como titular e ele marcou 13 gols pela equipe paulista. Por ter perdido espaço na equipe do Corinthians, ele foi emprestado ao Al Nassr, só que dessa vez do Emirados Árabes, e o outro que ele havia ido era da Arábia Saudita. Pelo Al Nassr na última temporada foram 18 partidas, ele marcou 5 gols e deu 3 assistências para gols. Depois dessa passagem pelo Al Nassr por empréstimo, o Marquinhos Gabriel retorna ao futebol brasileiro, retorna ao Cruzeiro, até de uma forma antecipada, porque o jogador ainda tinha 6 meses de contrato pela equipe do Al Nassr, mas o Al Nassr decidiu devolver ele ao Corinthians e o Corinthians, como não iria utilizar o jogador, rescindiu o contrato e ele acaba assinando com o Cruzeiro por 3 temporadas e chega para reforçar o time do Cruzeiro nessa temporada de 2019. E o mais importante dessa negociação foi que o Cruzeiro adquiriu o jogador sem custos. Óbvio que vai pagar o salário do atleta, mas não teve que pagar um valor pela compra do jogador. Falando agora de características, tanto pelo Corinthians, pelo Santos e pelos outros clubes em que atuou, Marquinhos Gabriel sempre que se destacou foi atuando no meio, um pouco mais pela direita ali. Ele corta e bate com a perna canhota, tem uma qualidade de finalização e também de jogadas individuais muito boa. Então acho que se ele tiver com a confiança boa e se tiver com empolgação para jogar, acho que ele pode render muito bem aqui pelo Cruzeiro. Não é uma negociação que em primeiro momento agrada tanto a torcida do Cruzeiro, a gente sabe disso, não é pra gente ficar sonhando tão alto, mas a gente espera que o jogador se dedique ao máximo. Acho que um dos principais problemas que o Marquinhos Gabriel sempre teve até hoje foi manter a sua confiança em alta para conseguir atuar em altíssimo nível. Como a gente disse, acho que a sua principal passagem pelo futebol brasileiro foi pelo Santos, a gente já falou aqui no vídeo. Pelo Santos, sim, ele conseguiu desenvolver o seu melhor futebol e se destacou bastante, tanto é que por conta disso, até o Corinthians fez a contratação dele no ano de 2016 e a gente fica na expectativa então e na torcida para que ele consiga repetir pelo menos o que ele fez pelo Santos, ou então faça até mais, porque se ele fizer isso ele vai conseguir
nos ajudar muito, porque as características dele, o Cruzeiro não tem nenhum jogador que tenha uma característica tão parecida com ele, um jogador que tem uma finalização muito boa com a perna canhota, como a gente disse, joga pelo lado direito e corta para o meio e finaliza com a canhota. Ele também joga pelo lado esquerdo, mas a sua principal característica é jogando pelo lado direito, e a gente espera que ele tenha pelo menos oportunidades, como a gente disse, vai disputar posição aí com vários jogadores que já têm a titularidade garantida no Cruzeiro. Não vai ser fácil para ele ser titular, ele chega sabendo disso também, principalmente porque ali na posição que ele joga, que ele gosta de jogar, o titular no momento é o Robinho, e o Robinho vem muito bem também desde a temporada passada. Óbvio que no final da temporada passada deu uma caída, até porque o Cruzeiro já não estava naquele modo férias antecipado, né? Mas agora no começo da temporada, na primeira partida, já jogou muito bem. Então o Marquinhos Gabriel vai ter muito trabalho e a gente espera que ele consiga desenvolver um bom futebol com a camisa do Cruzeiro, que nos ajude a conquistar títulos, né? Então a gente trouxe esse vídeo aí para falar sobre o meia de 28 anos, Marquinhos Gabriel. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês se inscrevam no canal e deixem o gostei. Lembrando para você que a gente já fez vídeo de todas as contratações do Cruzeiro, contando um pouco da carreira de cada um. E a gente espera que você assista, é só clicar aqui em cima que você tem a opção de assistir todos esses vídeos. E também comenta aí dizendo o que você achou dessa contratação do Marquinhos Gabriel, se você aprovou, se você aí está bem empolgado com o jogador. E siga acompanhando o Diário Celeste, que tem vídeo todos os dias aqui no YouTube, com o nosso jornal diário com as principais notícias do Cruzeiro, além de conteúdos extras como pré-jogo, pós-jogo, e esses conteúdos aqui contando um pouco a história de alguns jogadores. E os jogadores que são contratados, a gente faz uma breve análise aqui falando um pouquinho sobre eles. Então, até a próxima.